Era uma vez. Qual é a criança que não fica curiosa quando ouve esta frase? Apesar delas estarem cada vez mais em contato com a tecnologia, como a televisão e a internet, a história oral ainda exerce muito fascínio no imaginário infantil. Em Salvador, a professora de literatura brasileira, Patrícia Elane, criou o projeto Vivendo Eu Conto, que visa resgatar este ritual de contar e ouvir histórias. E é com ela que a gente conversa agora aqui no estúdio. Boa tarde, Patrícia, que também, inclusive, é atriz. Como é que surgiu a ideia de resgatar este ritual de contar histórias? Na verdade, foi uma coisa que veio ouvindo, eu não sei explicar muito bem, assim, da onde, né? Eu ouvia muitas histórias, eu sempre sentia vontade de estar contando e comecei a perceber o quanto as pessoas têm também esse desejo de ouvir, né? Principalmente na nossa sociedade hoje, que é tudo assim tão imediatista, então poder ouvir, poder conversar com o outro, tem aberto muito espaço para a contação de histórias, né? E aí nasceu uma coisa assim um pouco mais formal, que foi o projeto Vivendo Eu Conto, que a meta é a formação de leitores através da contação de histórias, né? E o ato de contar a história também envolve toda uma caracterização, né? A gente pode ver aí todo o traje, todo atípico. Na verdade, assim, para contar histórias, eu posso contar sem nada disso, mas diante da realidade social hoje, né, a gente encontra aí um outro espaço, que é o poder estar trabalhando com o lúdico, estar trabalhando com a brincadeira de ser o outro. Então, para mim, hoje é um momento especial, porque através desse Contos do Sertão, eu posso estar de sertaneja, vou estar com o João Amado, né? Meu boneco de pano, contando histórias do nosso Nordeste. Você trouxe um convidado, trouxe, né? O João Amado, ele ali, que é o João Amado. Tá ali, sentadinho. Uma apresentação para fazer. Apresenta lá pra gente. Vou contar então, vou contar um pedacinho da história aqui com o João. Puxar essa cadeira para cá. A história com... Não? A história com o João Amado é bastante interessante, porque eu vou estar contando histórias que a gente escutou aí pelo interior, não é, João? João, quando vê as câmeras, ele fica um pouquinho tímido, mas de tarde ele vai falar, viu? 4 horas no Pelourinho ele vai estar falando. Eu vou contar um pedacinho da história do João, que é uma das histórias que ele me contou, uma das últimas, que é a história do seu Palha, né? Eu vou estar contando para vocês a história do seu Palha, tá? Seu Palha, na verdade, né, João? Ele era, assim, um homem tão magrinho, mas ele era tão magrinho mesmo, que desde quando ele nasceu, deram a ele o apelido de Palha. E ninguém nunca mais ouviu dizer qual era o nome do homem. E ele era tão magrinho, não é, João? Mas tão magrinho e tão pobre, pobre que não tinha nada. Não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha casa, não tinha nada. Para falar a verdade, a única coisa mesmo que o seu Palha tinha era a roupa do corpo. O final da história a gente vai ter que contar de tarde, às 4 horas da tarde, lá no Pelourinho, no Cruzeiro de São Francisco. Você que está em casa assistindo, a gente vai estar lá hoje contando essa e mais 4 novas histórias também. E sábado e domingo às 16 horas, no Pelourinho. Muito obrigado, Patrícia. Nós estamos ao vivo aqui no Pelourinho, onde hoje tem muitas atrações para adultos e crianças. Uma das opções para as crianças é a contadora de histórias Patrícia Elane. Patrícia, que é atriz e professora e conta histórias há mais de 11 anos. E, gente, ela não anda sem essa mala. Patrícia, o que tem nessa mala? Tem muita coisa interessante. Nessa malinha eu carrego meus livros, eu carrego os bonequinhos para estar animando, contando as histórias aí para os baixinhos e para os altinhos também, né? Tem muita gente grande que gosta de ouvir histórias ainda. Tem quantas histórias aí dentro dessa mala? Olha, aí eu não tenho nem conta, né? Deve ter mais de 500 histórias aí dentro, porque são livros de coletâneas, de Câmara Cascudo, de outros grandes pesquisadores da literatura oral, né? Agora aqui na cabeça eu tenho que ter umas 50 histórias para estar contando aí nesse São João. Conta pra gente. Eu vou contar para vocês que estão aí em casa a história do macaquinho. Era uma vez um macaquinho. Todo dia de noite a mamãe macaca colocava o macaquinho para dormir e ele... Só que lá pelas tantas, o danado do macaco se levantava e pulava em cima da mamãe macaca. E a mamãe achava tão bonitinho o macaquinho e cantava assim: macaquinho, sai daqui, macaquinho, sai daqui. Você tem a sua cama para dormir, a mamãe quer descansar. Por que você não volta para lá? Como é que você acha que essas histórias podem ajudar na imaginação infantil? Sem dúvida nenhuma, as histórias só contribuem, né? Abre a imaginação da criança, desenvolve a oralidade, que é uma coisa assim muito forte nas crianças, né? Falar, a gente precisa ouvir, né? Então, ouvindo histórias é um caminho bem interessante para a linguagem oral também. Conta outra pra gente. Eu vou contar um pedacinho da história do seu Palha.
seu Palha. Ele era um homem assim tão magrinho, que desde que nascera deram a ele o apelido de seu Palha. E nunca mais ninguém soube mesmo qual era o nome dele. E magrinho e pobre de dar dó, não tinha nada, não tinha casa, não tinha filhos, não tinha mulher, não tinha nada. Para falar a verdade, a única coisa que seu Palha tinha era a roupa do corpo. Mas mesmo assim, todos os dias ele ia à igreja fazer orações e pedir a Deus para mudar a sua sorte. Agora, para saber se Deus vai mudar a sorte do seu Palha, né? Só vindo aqui no Cruzeiro de São Francisco às 15 horas. Ok, muito obrigada. Adriana?